Olá pessoal, tudo bem? Então eu vim aqui gravar uma resenha do Ian McEwan, o livro Amor Sem Fim, pela Companhia das Letras. E é um livro muito interessante, eu gostei muito da história do livro, apesar de já conhecer a história pelo filme. O filme eu assisti há muitos anos atrás e eu não gostei muito. E eu não lembro do porquê que eu não tinha gostado do filme. E também não lembrava da história do filme. Mas o livro foi uma grata surpresa. Do que se trata a história? A história fala de um casal, Joe e Clarissa. Eles estão acampando perto de Oxford, a 1 hora de Londres, e de repente um balão começa a cair na região onde eles estão acampando e um homem dá um grito. Daí o Joe, muito atento, sai correndo em direção ao balão. Chegando lá, ele encontra o baloneiro fora do balão e ele olha para dentro do cesto e vê uma criança aterrorizada, uma criança com muito medo, que não quer sair do balão de jeito nenhum. E com isso vai chegando acho que mais 3 pessoas, e todas elas tentam convencer a criança a sair do balão, até que de repente uma lufada de vento leva o balão para longe. E os homens, o Joe e mais os 3 homens e o baloneiro, eles estão segurando as cordas do balão, porque eles estavam tentando ancorar esse balão no chão. E eles são levados junto com o balão começa a subir e chegam a uma determinada altura, a mais ou menos uns 4 metros, todos os homens se soltam com exceção de um, né? O Joe também se solta. E esse homem que é levado pelo balão que não se soltou, ele chega mais ou menos a 100 metros de altura e ele cai. Ele deve ter se soltado, não ter aguentado a pressão, né, do próprio peso, e ele cai. E infelizmente ele acaba morrendo. E o que acontece? O Joe sai correndo em direção ao ponto onde o corpo do homem cai, né? E daí ele chega lá, ele vê que o homem realmente está morto. E daí nesse lugar ele conhece o Jed Perry. Jed Perry é um cara religioso, ele mora sozinho, né? A mãe já faleceu, ele herdou uma grande herança e ele não faz nada da vida. E ele estava lá passeando, ele gosta muito de passear e acabou conhecendo o Joe. E ele acaba se apaixonando pelo Joe só por esse encontro. Só de olhar no olho do Joe ele acaba se apaixonando. E ele convida o Joe a rezar pelo cara que está morto. E o Joe, ele é ateu e ele se nega, ele não quer rezar, se despede do cara, vai embora. O cara grita, mas por que você não quer rezar? Ele fala, porque eu não acredito em Deus ou coisa do gênero, e ponto. Daí o Joe e a Clarissa voltam para casa, eles discutem o assunto, eles estão meio traumatizados porque um cara morreu no piquenique deles. Daí eles chamam amigos para jantar, contam a história para os amigos vão embora. Daí por volta de 2 horas da manhã, toca o telefone. Quem que é no telefone? O Jed Perry. Daí o Jed Perry fala com o Joe. A Clarissa já está dormindo. Daí o Jed Perry fala pro Joe e fala: Joe, é você? Nossa, eu compartilho muito dos sentimentos que nós tivemos hoje durante a tarde, né? E o que eu sinto é o mesmo que você sente. E eu te amo, cara. Não sei o que lá. Então ele começa a falar pro cara que ama ele. E o Joe desliga o telefone, né? Ele não vai ficar escutando o papo de um cara que liga 2 horas da manhã para falar que ama ele. E aí começa a história. O Joe conta no dia seguinte o que aconteceu, né? O motivo do telefonema, quem que era e o papo que o Jed teve com ele, né? E daí o Jed, quando o Joe sai para trabalhar no dia seguinte, o Jed tá na porta do prédio dele. Daí o Jed começa a querer falar com o Joe de qualquer jeito, e o Joe fala: o que você tá fazendo aqui? Que você tá me seguindo? Você já me telefonou ontem à noite, agora você tá me seguindo? O que tá acontecendo? Daí o cara: como assim? Você me provoca um grande amor, você é responsável por tudo isso, você me deu sinais de que está apaixonado por mim, de que me ama loucamente, e agora você pergunta o que eu estou fazendo aqui? Eu amo você. E é mais ou menos isso que acontece. Daí o Joe fica desesperado e ele vai na delegacia, presta uma ocorrência, daí ele conta para Clarice o que aconteceu e aí tudo bem. Daí de repente, nos dias seguintes, o Jed Perry começa a enviar cartas pro Joe, e nessas cartas ele começa a falar do grande amor que ele sente pelo Joe e dos momentos que eles poderiam viver juntos e de todos os sinais que ele envia, que ele entende tudo, e fala um monte de coisas. São cartas muito longas. E daí
aí o Joe fica muito preocupado, mostra essas cartas para Clarissa. O que a Clarissa faz? Ela olha a carta e fala, nossa, mas a caligrafia é muito parecida com a sua. E ela começa a desconfiar do Joe, ela começa a não acreditar, começa a achar que o Joe está inventando essa história e se for verdade que não é para ele levar a sério, que o cara não é assim tão psicótico, é apenas um cara que está apaixonado, deixa ele estar apaixonado, qual o problema? Né? Então a Clarissa não dá muita bola e o Joe fica sozinho nessa história. E o amor deles, que é muito grande, começa a ruir por conta disso, né? Porque conforme o tempo vai passando, o Joe vai recebendo mais telefonemas, vai recebendo mais cartas e o Jed continua aparecendo na frente do prédio dele e o segue para onde ele vai. E a história é basicamente essa. O livro, que se chama Amor Sem Fim, poderia muito bem se chamar Obsessão Sem Fim, porque existe a obsessão do lado do Jed Perry, que é o cara que está apaixonado pelo Joe, a obsessão do Joe pelo caso do Jed Perry, que fica perseguindo ele, né? Ele fica obcecado com esse assunto. E também Amor Sem Fim, por quê? Porque eu não posso falar porque seria spoiler, eu não vou falar mais nada. Então a história é basicamente essa. Só que tem alguns pontos que eu gostaria de destacar, que eu escrevi aqui, eu anotei, eu vou ler. Tá, eu vou ler porque senão eu não vou conseguir falar o que eu achei direito do livro. Por exemplo, a forma como Ian McEwan fala do tempo é muito interessante, muito legal a forma como ele fala do tempo, do que se passa na cabeça do narrador Joe em meio segundo. Em meio segundo ele consegue contar tudo que se passa na cabeça do cara de uma forma espetacular, rica em detalhes. Eu gostei extremamente da narrativa do Ian McEwan. Isso é ponto positivo, gostei demais. A história em si, a história desse livro, ela é legal, mas ela não é uma puta história. É uma história boa, prende atenção. E eu dei 4 estrelinhas pro livro justamente porque a história não é tudo que, sabe, poderia ser, por exemplo. Mas a narrativa, nossa, a narrativa é o que dá brilho a esse livro. Espero que os outros livros que eu for ler do Ian McEwan sejam tão bons quanto este, em termos de narrativa. Daí tem mais a qualidade das descrições, e das comparações, dos exemplos e das analogias. Conforme essas obsessões vão tomando conta, vai tendo muita comparação, exemplos, analogias muito interessantes. Quem gosta disso vai se amarrar. E é um livro de alto teor psicológico, né? Ele te prende e tem uma filosofia por trás grande também, muito legal. Tem uma outra coisa que eu escrevi aqui, que o vocabulário é muito rico, as frases e as expressões são muito bem articuladas, e o que torna a leitura eletrizante. E tem mais uma coisinha, a forma como os acontecimentos vão tomando forma, vão sendo apresentados, você nunca sabe se o narrador diz a verdade, se o Joe diz a verdade sobre os fatos. Isso cria uma história eletrizante, de alto teor psicológico. Então, essa é a ideia que eu tive do livro. Eu gostei bastante e essa foi a minha resenha então do Ian McEwan. Espero que vocês tenham gostado e espero também ler Reparação, que é um livro que já foi lançado em filme e eu tô louco para conhecer a história, falam que é muito, muito legal. Então até uma próxima resenha, pessoal. Até mais.